Boa tarde a todos, meus caros amigos que estão aí do outro lado. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um exercício da ciência, mais um exercício da nossa função, enquanto, digamos assim, enquanto apaixonantes e apaixonados da ciência, para mais um assunto importante com o nosso amigo Antônio Sindaco Tiesso Manuel. Nessa sessão vamos fazer uma apreciação muito breve, muito objetiva, sobre um assunto que nós preparamos para hoje, que tem sido muito pertinente e muito questionado pela juventude na nossa sociedade. Portanto, vamos falar especificamente do poder executivo. Portanto, nós vimos que o poder executivo, na sessão anterior, pertence ou é da responsabilidade, portanto, do presidente da República, que tem dois grandes poderes, quando estamos diante da forma presidencial. Tem o poder executivo e é, portanto, também o chefe de Estado. Dentro desse poder executivo, nós vimos que o presidente da República é coadjuvado por seus auxiliares, com nomeações distintas. Então, nós queremos aqui saber, diante do nosso amigo, do nosso irmão, em primeiro lugar, as principais competências e funções que o presidente da República deve acarretar, deve assumir, e depois, de uma forma muito clara, muito sucinta, dizer precisamente quais são os seus principais auxiliares e quais as principais competências que os seus auxiliares, portanto, também acarretam. Então, está lançada a palavra. Boa tarde aos nossos internautas da nossa TV, da Mano TV. É uma honra estarmos aqui a interagir sobre esta matéria. Bem, penso que fizemos referência na parte anterior que existem, normalmente nas democracias, no regime democrático, está consagrado o princípio da separação dos poderes. Esse princípio da separação dos poderes permite nos identificar no funcionamento do Estado três poderes distintos. Temos então o poder executivo, temos o poder legislativo, temos o poder judiciário. Okay. Para a questão que vamos abordar agora, o nosso foco é certamente o poder executivo. Okay. Esse é o nosso foco. Muito bem. O poder executivo, então, é aquele poder que no Estado é exercido ou pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro. Isso, então, nos remete àquilo que nós já tratamos na primeira parte sobre as formas de governo. E nunca é demais fazer recordar que, se tivermos perante uma forma de governo parlamentar, o poder executivo recai ao Parlamento, na pessoa do Primeiro-Ministro. Okay. E se tivermos perante o sistema ou a forma de governo presidencialista, o poder executivo recai na figura do Presidente da República, que acumula também com a responsabilidade de chefe de Estado. Okay. Então, falando em concreto sobre o poder executivo, aliás, o nosso Estado também é democrático de direito, isso também já explicamos na parte anterior. Sendo ele Estado democrático de direito, consagram-se também o princípio da separação dos poderes, que também já tivemos a ocasião de fazer referência. Então, no nosso caso, o poder executivo recai na figura do Presidente da República, que é, à luz da nossa Constituição, o titular do poder executivo. Ou seja, nós, enquanto Estado democrático, a soberania pertence ao povo. Isso não devemos esquecer. Então, porque os Estados, eles têm fim, todo Estado tem fundamentalmente três fins que deve perseguir. Vamos citar os fins. O primeiro fim é a justiça, depois temos a segurança e o bem-estar. Quer dizer que os Estados, na sua existência, devem procurar a concretização desses três fins: a justiça, a segurança e o bem-estar. E para a prossecução desses fins, então se instituem os governos. Também já falamos no conceito do Estado, os elementos que fazem parte. Então, o poder executivo faz parte, como é que vamos dizer? O poder executivo, no nosso caso, é exercido por uma só figura,
que é, no caso, o Presidente da República, PR. que é, exatamente, que é titular do Poder Executivo, é a ele que recai a responsabilidade de dirigir, do ponto de vista da governação, o Estado, para que prossiga os seus fins, conforme dissemos. Então, para Angola, o Presidente da República é titular único e exclusivo do Poder Executivo, porque é apenas ele que é eleito para governar. E depois, o eleito, então, indica e nomeia os seus auxiliares. E dentre os auxiliares, que são vários, nós temos os ministros, os ministros que vão representar na prática o Presidente da República nos setores concretos, porque ele também não é onisciente, ele não entende sobre saúde, não entende sobre desporto, não entende sobre educação, não entende tudo. Ele apenas coordena e vai encontrar para cada setor um auxiliar. No caso, vamos chamá-lo de ministro. Para a educação, vai encontrar um ministro, para a saúde, vai encontrar um ministro, que vão auxiliando ele no seu exercício de governação. Isso é no plano geral. Mas, o nosso país, por exemplo, tem uma extensão territorial de quanto? 1.246.700 km². É vasto. E nós temos uma capital. E o Presidente da República deve ter a sede na capital do país. Entretanto, ele deve governar a totalidade do território nacional. Como é possível fazer isso? É através também dos seus auxiliares. No caso, são os governadores. É por isso que vão existir governadores provinciais que, na prática, representam o Presidente da República numa determinada província. Portanto, é como se fosse a continuidade do Presidente da República nas circunscrições provinciais. E, por sua vez, o governador, porque também não é omnipresente, não pode estar na totalidade dos municípios, não é? Também indica, de resto, um auxiliar. E no caso é o administrador. Né? É o administrador, e o administrador, por sua vez, indica ou nomeia os administradores comunais. Em resumo, o titular único do Poder Executivo é o Presidente da República, porque ele é o único que foi eleito para as funções executivas. Mas ele, como não pode levar a cabo essa missão sozinho, então ele tem um conjunto de auxiliares. Conjunto de auxiliares que vão desde os ministros, governadores, aos administradores, dentro das localidades. É por isso que, para o nosso caso, de Angola, no caso da Angola, por exemplo, os governadores provinciais, sejam eles incompetentes ou não, o povo tem pouca hipótese, não é pouca, não tem hipótese nenhuma de mudar os governadores provinciais. Não tem. Porque eles servem, não é, o povo, no caso, mas cumprindo as ordens estritas do Presidente da República, a quem eles estão a prestar auxílio. O mesmo acontece com os administradores municipais e comunais. Então temos que puxar as orelhas do Presidente da República, sempre que alguma coisa não estiver a correr de acordo aos nossos interesses, enquanto cidadãos angolanos, enquanto jovens, enquanto povo angolano, e não diretamente, digamos assim, do administrador ou do governador. Sim, porque nós elegemos alguém que apresentou-nos um manifesto eleitoral, um programa. O programa é um conjunto de elementos que, no intervalo de 5 anos, para o nosso caso, aquela equipa de governação, se for eleita, pretende levar a cabo. Muito bem. Então, esse programa vamos dizer, ele é encarnado, sobretudo, pelo seu titular, que é o cabeça de lista, no caso, o Presidente da República. Ele depois é que diz, bom, se eu prometi, por exemplo, a reabilitação total de todas as estradas, eu tenho que encontrar auxiliares que lá nas províncias consigam dar conta desse recado. É por isso que ele indica ministro e indica os governadores. Porque nós confiamos-lhes uma determinada função e ele, para desempenhar essa função, demos-lhe uma certa liberdade de indicar com quem ele acha que pode muito mais facilmente atingir os objetivos que prometeu. É por isso que ele tem essa liberdade. E quando os objetivos não estão a ser alcançados, ele devia ser o primeiro a dar-se conta disso. Porque, tanto se eu concorro para uma função, eu é que sei aquilo que pretendo. Não é? E aquilo que eu pretendo, apresentei durante o processo eleitoral aos cidadãos e eles votaram.
Portanto, eu estou em melhores condições para perceber quando é que estamos muito mais perto daquilo que preconizamos, quando estamos muito mais distantes. Eu sei com quem posso chegar mais rapidamente na concretização daquele objetivo, com quem posso chegar muito mais tardiamente. Então, antes mesmo que a população tome conta disso e comece a reclamar, o Presidente da República já devia, não é, dar-se conta disso e exonerar e nomear uma outra pessoa. É por isso que nós vamos a ter uma chuva de exonerações e nomeações. Né? Uma das razões é exatamente essa. Acontece que o presidente tem um objetivo e ele acha que, pronto, o cidadão fulano, se for indicado como governador, vai ajudar-me a concretizar esse objetivo com o qual eu me comprometi perante os eleitores nas eleições. Então, o povo tem de reivindicar, mas sua reivindicação não vai encontrar de forma imediata, não vai ter responsabilidade política perante o governador. Ou o administrador. Diretamente, ou o administrador. Talvez indiretamente. Indiretamente por quê? Porque aquela pressão interna, tanto se é a nível do Lubito, ou da Catumbela, de qualquer outra localidade, as pessoas estiverem altamente revoltadas com o administrador, apesar de não terem o poder formal de destituí-lo, o Presidente da República, ou o governador, no caso dos administradores, pode exonerá-lo sob pressão popular. Nesta perspectiva, a ação do povo pode, de facto, desencadear uma reação da parte de quem detém o poder. Só que isso não é uma coisa direita. O contrário, o que seria diferente se tivéssemos, por acaso, num sistema ou numa forma de... num modelo de governação descentralizado. Né? No modelo descentralizado, aqui estaríamos a chamar a conversa, por exemplo, sobre as autarquias, onde o administrador municipal, que no caso passa a ser chamado como presidente da Câmara, é diretamente eleito pelos munícipes. O caso do Brasil. O caso do Brasil, o caso de Cabo Verde, o caso de Portugal. Quase, mesmo aqui a nível da África Austral, uma boa parte dos países, se não mesmo todos, já tem a descentralização política do poder. Já tem um poder local. Nós não temos. Para nós ainda tudo depende do Luanda. Mas neste caso, em que o poder descentralizou-se, saiu do centro da capital para a localidade, o administrador é responsável perante o povo que o elegeu. Enquanto que no modelo atual, ele é responsável apenas perante o homem que lhe nomeou. E é por isso que muitas das vezes ele pode levar a cabo um conjunto de ações que vão ferindo a vontade dos munícipes, mas de que agrada ao titular, ele mantém o cargo. Pronto, então vimos essas explicações. Pronto, agora surge uma pergunta que eu acho que se calhar alguns já se colocaram. O presidente tem tanto essa liberdade, essa autoridade de nomear e exonerar quem ele achar conveniente, desde que, portanto, esteja a seguir os caminhos que ele traçou para a realização de um determinado fim, ou, caso contrário, quando não estiver a cumprir, portanto, ele vai para a exoneração. Portanto, a pergunta é, será que existe um pressuposto político, critérios políticos para que um presidente possa nomear uma determinada pessoa para um determinado cargo específico, portanto, de governador, de ministro, ou também para exonerar? Existe, digamos, um pressuposto político, alguns critérios políticos, ou simplesmente o PR acorda, dorme, acorda e Isidro, você hoje é o ministro da Defesa. Sindaco, hoje é o ministro das Finanças. Existe algum pressuposto político para isso? Certamente existe. Mas reparem, como é que vamos compreender isso? Então, se eu me candidato para uma função, eu me comprometo perante os cidadãos sobre um conjunto de coisas que eu me proponho a fazer. Portanto, e eu, uma vez eleito, tenho que ter a capacidade de identificar no seio da população, dos cidadãos nacionais, um conjunto de pessoas que me podem ajudar a cumprir com aquele fim. Né? Com aquele fim. Então, o critério para nomear ou exonerar alguém devia ser este. Portanto, eu sou presidente da República, eu prometi fazer de Benguela uma Califórnia, por exemplo. Então, qual é o cidadão que me pode ajudar a concretizar esse propósito? Então, eu nomeio um.
vai para Benguela, a missão é esta. Benguela, Califórnia. Benguela, Califórnia. Mas, infelizmente, há um outro elemento que muito se tem considerado, sobretudo na nossa realidade, que é o elemento de confiança política. Ok. Muitas das vezes, as pessoas são nomeadas não pela competência, pela capacidade que tem de desempenhar uma função que ajude o titular a cumprir também uma das suas promessas, mas, sobretudo, apenas por conveniência política. Tanto é simpatizante, é amigo, é camarada do mesmo partido, então, pronto, merece exercer esse cargo. Sim. Mas isto aqui, quando acontece, é porque nós temos ideias de Estado e de governo muito distorcidas, não é? Temos essas ideias muito distorcidas e também a nossa concepção sobre os partidos políticos, a militância partidária também está muito distorcida, porque os partidos políticos, eles são apenas um instrumento, né, de participação política dos cidadãos na vida do Estado. Não é o único instrumento. Quando o partido político ganha um determinado pleito eleitoral, ganha eleições, não quer dizer que devem ser só os seus militantes que devem exercer funções, porque pode ser que dentro dos militantes não haja ninguém, por exemplo, com capacidade para desempenhar uma determinada tarefa. Há outro cidadão que, mesmo não sendo do partido, ou de um outro partido, ou sendo apenas cidadão, podia levar a cabo com mais eficiência aquela determinada tarefa. Mas no nosso caso, isso costuma ser muito difícil. Então, dentro desse contexto, podemos então também afirmar, assim, literalmente, que podemos ter vários casos, né, no nosso país, se calhar, onde pessoas que, pronto, só entendem de guerra estão no Ministério da Educação, por exemplo, no Ministério das Finanças, porque teve muitos anos de militância no partido, muitos anos de experiência no partido, sem precisamente compreender uma determinada tarefa que lhe pode ser concebida. A questão é essa. Nós precisamos, há uma consciência, parece uma consciência que vai se elevando, que dá-nos a entender que, no nosso caso, as pessoas são nomeadas para determinadas funções como forma de premiá-las, como forma de premiar. E é por isso que nós depois estamos muito distantes da rota do desenvolvimento. A pessoa é nomeada para levar a cabo um conjunto de atividades no exercício das suas funções que lhe convidem um país para a rota do desenvolvimento. Né? Se a consciência for esta, se o pressuposto for esse, se houver compromisso da parte do titular do Poder Executivo em mudar de fato a realidade dos cidadãos, então ele vai nomear pessoas certas para os lugares certos. Não vai olhar para quem, qual é a sua cor da pele, qual é o seu partido, não sei mais o que. Pode até nomear pessoas, não é, que lhes são críticas. Né? Portanto, eu não concordo consigo nisto, mas você é bom em fazer aquilo. Então, em nome do interesse superior da nação, exerce aquela função. Nós podemos não ser amigos. Agora, quando nós pensamos que, pronto, eu agora sou presidente da República, vamos lá chamar os amigos, não sei mais que agora, pronto, vamos... Não. Não teremos resultados positivos no nosso processo de governação. Depois poderemos ser responsabilizados politicamente quando surgirem, não é, as próximas eleições. Então o povo vai dizer, não, esses aqui lhes cedemos uma oportunidade e se revelaram incompetentes. Então vamos experimentar outra coisa. Uma outra questão, digamos, não sei se é bem uma pergunta, uma inquietação, mas se calhar é uma chega, um esclarecimento, talvez. Pronto, temos nos deparado também com muitas situações de nepotismo. Pronto, eu sou, se calhar, o ministro das Finanças e para algumas áreas subjacentes a essa função, eu, pronto, vou colocar aquelas pessoas que são, digamos assim, do meu seio de ambiente, da minha coboiada, essa expressão, para desempenhar uma ou outra função, mesmo não tendo, digamos assim, competências suficientes para desempenhar uma determinada função. Mas há outros casos que, pronto, são pessoas nossas, são amigos, familiares, mas que, de facto, a competência está lá. São pessoas, exemplo prático, nós tivemos a nossa querida Isabel dos Santos, que foi nomeada pelo pai para, pronto, uma área específica, só para dar um exemplo, não queremos entrar nesses detalhes,
Mas é só para dizer que, na minha opinião, nem sempre o nepotismo, digamos assim, né, constitui um problema. O problema está quando, de facto, é uma pessoa sem competência, mesmo sendo familiar, não tem competência nenhuma, e nós vamos atribuir funções importantes para levar a cabo aquilo que são os nossos ideais. Mas, se houver competência e nós achamos que é pessoa competente para aquilo, mesmo que seja, digamos assim, do nosso seio, laço sanguíneo, nossos amigos e companhia, se calhar não havia problema, desde que desempenhe bem a função. Não sei se há, Vamos lá. há uma apreciação que pode fazer-se quanto a isso. Sim, vamos lá. Nos casos do nepotismo, lá onde há nepotismo, onde se pretende acomodar amigos e familiares para funções relevantes no Estado, embora que sejam incompetentes, a princípio já podemos deduzir que não há compromisso sério para com a agenda de desenvolvimento do país. Okay. Portanto, porque se eu tenho um compromisso sério para desenvolver de facto o país, eu vou nomear pessoas competentes. Sim. Mas se você levantar uma questão muito importante ligada a, eventualmente, pronto, é meu filho, é meu sobrinho, ele é competente, de facto ele pode ajudar-me a concluir ou a concretizar aquele propósito mais rapidamente. Mas isso não elimina um problema. Sim. Também um outro problema que nós devemos aqui destacar, que são os famosos conflitos de interesse. Okay. Portanto, vão surgir circunstâncias, não é, em que ele tem que tomar uma decisão com a maior da imparcialidade possível. Ele, por aproximação a ti ou ao grupo, exatamente, vai pender, não é, para o interesse próprio. Okay. Portanto, ele é competente sim, mas isso vai levantar os problemas de conflitos de interesse. Né? Vamos imaginar, no caso que deste o exemplo, né, da senhora Isabel dos Santos, que era, por sinal, filha do Presidente da República, que, enquanto gestora privada, deu provas de sobra de que ela era, de fato, competente. Mas, numa função pública, em que tem que gerir dinheiro de todos, eventualmente, havendo a necessidade de se fazer um concurso público para a adjudicação de uma obra, vamos imaginar, se ela também for empresária, está vendo onde é que isso vai terminar? Muito provavelmente vai puxar o concurso para a sua empresa. Okay. Ainda que ela, de forma objetiva, não queira isso, mas os seus auxiliares que eventualmente conduzirem o processo vão querer mesmo, pronto, para agradar a chefe, se calhar vamos empurrar a empresa. Então, tem sim competência, podia ajudar, mas é pouco recomendável por causa dos conflitos de interesse. Ok. Pronto, já para finalizar, vamos fazer a última questão. Né? Se calhar é uma questão muito mais prática. Pronto, qual devia ser, digamos assim, a postura recomendável da relação, portanto, entre governantes, pronto, estamos a dizer administradores, governadores e, quiçá, ministros e presidente da República, a relação dessas entidades que ocupam determinados cargos no governo conosco, que somos a sociedade civil, o povo. Portanto, nós, como povo, devemos nos colocar como subordinados ou eles devem se colocar como subordinados? Qual devia ser a relação recomendável entre o povo e, portanto, essas entidades que acarretam cargos no governo? Bom, a relação é aquela que o próprio regime democrático determina, é aquela que deve se basear nos princípios de igualdade e liberdade. Depois, o governante, ele primeiro precisa saber que ele também é povo. Okay. Tá, né? Ele faz parte do povo. Só que, para a condução do Estado, como não podemos todos governar, parte dos cidadãos delegaram a esse governante uma determinada responsabilidade. Nesta qualidade, o povo é patrão do governante, sabe só? Okay. Por quê? Porque é o povo que disse, pronto, você agora ainda conduza, não é, o nosso Estado nesse intervalo. E o povo, costuma dizer Jean-Jacques Rousseau, portanto, os depositários do poder soberano, portanto, nós somos soberanos, depositamos o nosso poder a um determinado grupo de pessoas para nos conduzir, eles não se tornam donos daquele poder. O poder continua a ser nosso. Só emprestamos. Só emprestamos.
Por isso que é importante que os cidadãos tenham de facto consciência disso Uhum. e acompanhem o processo de governação do país, Ok. para certificar-se de que aquela intenção para a qual transferiram o poder para aquele grupo de pessoas Uhum. não está a ser traída. E nas circunstâncias que eles derem conta que aquela intenção está a ser de facto traída, Uhum. como eles são soberanos, não perdendo a sua soberania, Ok. podem instituir e destituir governantes quanto bem entenderem. Ok. Quanto bem entenderem. Então, a relação tem de ser essa. Portanto, o cidadão deve respeitar de facto os governantes, porque foi ele próprio que os instituiu. Ok. Se nós instituímos governantes, nós devemos respeitá-los. O governante deve respeitar o cidadão, porque tem que saber que esse aqui é meu patrão, ele é que me colocou aqui. Portanto, eu faço aquilo que me comprometi perante ele a fazer. Né? Ok. Nada fora disso. E Uhum. tenha clara consciência de que caso não faça conforme aqueles os donos da soberania pretendem, pode ser responsabilizado politicamente. E a responsabilidade política pode ocorrer no próximo pleito eleitoral, os cidadãos podem aguentar e esperar eleições, como te podem destituir mesmo antes, Do né? pleito eleitoral. Sim, podem interromper a ordem constitucional mediante manifestações e você é destituído do poder. Ok. Exatamente. Então, a relação deve ser esta, baseada no princípio da igualdade e liberdade. O governante e o cidadão são iguais perante a lei. Ok. É isso. Por isso que também é Estado Democrático de Direito. Você não é só porque se tornou Presidente da República ou Ministro, agora ficaste já super pessoa. Não, você continua a ser pessoa normal. Todos obedecemos às leis do país, as mesmas leis, de tal forma que eu devo respeitar a Constituição, que proíbe a pena de morte, que proíbe não sei lá mais que. O governante também deve respeitar a mesma Constituição. Ok. Portanto, com essa explanação, nós terminamos, digamos assim, essa nossa segunda parte dessa nossa conversa com o nosso irmão Antônio Sindaco Tiesso Manuel, onde nos centralizamos precisamente no Poder Executivo. Existem, portanto, 3 órgãos, portanto, 3 poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judicial. Nos centralizamos no Poder Executivo, onde vimos as principais competências do Presidente da República e dos seus auxiliares, que são os seus coadjuvantes na sua jornada enquanto titular do Poder Executivo, as suas principais competências, e depois lá no fim nós vimos então qual deve ser a relação que os governantes devem ter com os governados. Sendo assim, agradeço a presença do nosso irmão Antônio Sindaco Tiesso Manuel. Gosto sempre de pronunciar todos os nomes. Não dá para esquecer nenhum nome. São todos nomes muito especiais. E agradecemos também a todos vós que estavam aí do outro lado a acompanhar-nos. Espero que tenham retido informações importantes, pelo menos eu reti, tanto nessa segunda parte quanto na primeira parte, e que essas informações não fiquem guardadas na nossa cabeça apenas, né? Que não as coloquemos apenas no baú. Tenhamos então a coragem de viver e manifestar essas informações que são importantes para o crescimento e para o desenvolvimento dessa pátria que é de todos nós. Então, caro Sindaco, muito obrigado e volte sempre. Estamos juntos. Gratidão, juntos.